Se você fosse aquele vilão de anime, aquele vilão de desenho animado que só é a maldade encarnada, aqueles clássicos que só querem conquistar e destruir o mundo mesmo sem muita motivação por trás. E pra chegar nesse objetivo, você e seus capangas fossem utilizar de zumbis. Qual tipo de zumbi que seria o ideal pra destruir o mundo? Nesse vídeo aqui nós vamos discutir sobre essa ideia com 3 tipos de zumbis. O zumbi mais clássico, que é proveniente de um vírus, e esse você já conhece muito bem, a maioria das mídias utiliza ele. Deu uma mordidinha, passou, é basicamente imortal, é burro e lento. O segundo tipo de zumbi que nós vamos abordar é aquele proveniente dos fungos. E esse daqui ele tem algumas características especiais, como por exemplo se propagar por meio dos esporos, e vai ser bem baseado na maior mídia que utilizou esse tipo de zumbi, né, The Last of Us. E o terceiro e último zumbi que nós vamos abordar nesse vídeo vai ser aquele zumbi mágico, que é bem mal aproveitado pela mídia, na verdade. Que é aquele zumbi que ele meio que não te infecta, você morre e aí vem um necromante e te revive como zumbi aos serviços dele. E esse tipo de zumbi eu acho que é o menos abordado pela mídia, pelo menos em larga escala. Você até vê necromancia em algum anime, algum jogo, mas quase nunca é bem trabalhado. E normalmente também, como eu disse, é uma necromancia em pequena escala. Então é tipo aquele cara que revive 2 ou 3 mortos, mas aqui a gente vai trabalhar com escala global. Tendo uma prévia do que vai ter nesse vídeo, que tipo de zumbi você acha que é o mais perigoso pra um plano de vilão de anime? O mais perigoso eu ainda não sei, mas o mais legal com certeza é o da necromancia. Regras gerais. A primeira coisa é que, em todos os casos, você vai ter todas as condições para aplicar o seu plano. Ou seja, você vai ter uma forma muito eficiente de disseminar o seu vírus, o seu fungo e de reviver os mortos. A segunda coisa a ser levada em consideração é que todos os zumbis vão ser aquele, entre aspas, zumbi mágico, que eu comentei bastante no meu último vídeo sobre esse tema, mas para te contextualizar, seria aquele zumbi que só morre quando você danifica o cérebro dele. Ou seja, perca de sangue não importa, falta de alimentação não importa, se o cérebro tiver em dia, você tá bem. Você não, né? O zumbi. Você pode arrancar a cabeça do corpo. O corpo para de se mexer, mas a cabeça vai continuar tentando te morder. Outra coisa sobre os zumbis desse vídeo é que apenas os humanos podem ser infectados em todos os casos, ou seja, sem aquele cachorro zumbi filha da puta do Resident Evil 5. Mais uma característica que vai ser igual em todos os casos é que os zumbis, eles são até que rapidinhos, são fortes, mas eles são imbecis. Eles não conseguem, sei lá, abrir uma maçaneta, usar alguma coisa de arma contra você, se defender de alguma forma. Eles só vão te perceber no ambiente e ir pra cima de você tentando te infectar sem nenhum tipo de estratégia. E nisso de te perceber no ambiente, todos eles vão ter todos os sentidos aguçados. Eles vão te ouvir de longe, se eles passarem em algum lugar em que você esteve há pouco tempo, eles podem tentar te farejar até você. Se você estiver escondido em algum lugar que tem algum zumbi por perto e der pra passar o seu cheiro, eles vão saber que você está ali, e qualquer sinal de movimento que eles captarem, eles vão ir pra cima. Essas são as características básicas de todos os cenários de zumbis nos quais nós vamos trabalhar. Eu sei que são zumbis bem roubados, mas a ideia do vídeo é essa. É pro nosso vilão ter chances reais de conseguir conquistar o mundo. Mas vamos pro caso a caso agora. Vírus Z. Para o cenário de um vírus, a melhor forma de se começar a contaminação seria com bombas bem ao estilo do Lizard, do espetacular Homem-Aranha. Caso você não se lembre ou não tenha visto, ele colocou uma bomba no centro da cidade que ia espalhar o agente que ele tinha produzido para gerar mutações, entre aspas, benignas em toda a população. Então o plano seria esse, colocar várias bombas com um agente nas principais metrópoles do mundo. Na verdade, como a gente tem os recursos em todas as metrópoles, passou de 500 mil habitantes, coloca bomba. Desse jeito, o dia 1 já seria uma catástrofe global. Milhões de pessoas mortas e todas as principais cidades do mundo com os seus principais chefes de estados mortos. Rapaz, a coisa já ia começar interessante. Plano inicial do contágio realizado, agora vamos para as peculiaridades do vírus Z. A primeira delas é o contágio, que é exclusivamente por meio da mordida, exceto pelo gás que fez o dia 1. Então assim, arranhões não funcionam, se você comer a carne do zumbi, você vai ter uma dor de barriga, mas você não vai virar um zumbi. Então a gente vai deixar essa coisa meio mística da mordida. O ponto fraco disso é que é uma contaminação bem específica. Ela não é a melhor desse vídeo, mas também não é a pior. Outra coisa interessante desse zumbi é que ele não vai ter nenhum ponto fraco em específico, apenas a destruição do cérebro. Não tem nenhum outro plano, nada que você possa fazer além disso para conter esses zumbis. Então ele é bem basicão, bem basicão. Ele é aquele
zumbi que você imagina quando te falam de zumbis. Indo mais agora para a parte das consequências das aplicações desse plano, a primeira delas é em relação aos líderes de estado. Com exceção dos prefeitos, que eles ficam em cidades pequenas, os governadores e presidentes todos moram em cidades grandes. Ou seja, do dia pra noite, o mundo não teria mais dono, você não teria nenhum político majoritário mais no controle. Não existiriam mais forças armadas organizadas. Tudo isso iria por água abaixo no primeiro dia. Outra coisa também a se pensar é que a maioria dos policiais e oficiais do exército estão nas maiores cidades. Ou seja, não só ficaríamos sem líder, mas também sem defesa. Ou no mínimo, sem defesa organizada e capacitada. Você entende o quão perigoso seria isso? O mundo vira um grande cada um por si. E sem contar que as grandes metrópoles, sendo as infectadas, você tem uma cidade de 100 mil habitantes e tá vindo uma horda de 500 mil zumbis pra cima de você, o que você vai fazer, cara? Esse é um dos cenários mais assustadores pra uma defesa ampla. Você não consegue se organizar contra isso. Então, nesse caso, as marinhas em volta do mundo seriam uma das melhores chances de salvação da raça e também as pessoas que moram em locais muito isolados, tipo assim, no Alasca, fazendo desse plano talvez um dos mais perigosos. Fungo Z. Aqui a aplicação seria um pouco menos agressiva e ao mesmo tempo mais ampla. Como os fungos estão no imaginário de todo mundo, como aquela coisinha que dá no pão, aquela coisa que dá nas frutas quando ficam velhas, ou até mesmo em grãos, o nosso vilão vai se utilizar disso para espalhar o fungo pelo mundo. E ele vai utilizar especificamente o grão do arroz para espalhar isso. Caso você não saiba, é o grão mais consumido por humanos no mundo. Sim, o trigo também é globalmente consumido e o milho tem uma produção maior, mas o arroz ainda é o mais consumido por humanos, então o nosso vilão vai utilizar ele, colocando esse fungo nos principais distribuidores de arroz do mundo. Até o seu arroz Rei Arthur estará contaminado. Então vamos para as características do nosso fungo, e esse sim tem algumas bem diferentes. A primeira delas é que a contaminação não é feita apenas pela mordida. Como ele é um fungo, ele solta esporos no ar, e se você respirar esses esporos, você será contaminado. Inclusive, é baseado nisso que eles estarão no seu arroz. Quando você abrir aquela sacolinha de arroz, for cozinhar, vai soltar os esporos na sua cozinha, e aí em alguns dias o seu cérebro derreteu, você tá tentando morder as pessoas e também sendo responsável por espalhar os esporos. E um detalhe interessante desse fungo é que quando o hospedeiro morrer, o fungo continua soltando os esporos pelo corpo dele. Ou seja, se você for infectado, você vira uma bomba ambulante. Só te matar não resolve o problema. Mas para compensar esse lado mais roubado desse tipo de zumbi, o agente que faz você virar essa bomba ainda é um fungo, ou seja, ele tem as fraquezas de outros fungos. Então, em ambientes quentes e úmidos, mas com uma certa sombra, ele vai se proliferar muito bem. Em compensação, quando ele for mais pro lado dos polos ou dos desertos, ele também vai se fuder muito, já que fungos não lidam bem com climas extremamente frios e nem extremamente quentes. E coisas clássicas como fogo, aerosóis e máscaras com certos tipos de filtros que impedem que os fungos passem também vão funcionar contra eles. E funcionar no caso do clima, fogo e aerosóis significa que o fungo no cérebro do hospedeiro vai morrer, e os esporos também do corpo dele não seriam eficientes. Ou seja, essas coisas podem realmente ser uma defesa muito eficaz contra esse tipo de apocalipse. Tendo tudo isso em mente, vamos para as consequências desse plano. De primeira, não aconteceria nada, o fungo demora alguns dias para chegar ao seu cérebro e tomar o controle. O que é relativamente bom, você não tem aquele dia fudido, mas ao mesmo tempo é uma ameaça invisível que pode contaminar mais pessoas por conta disso. Outro detalhe é que este plano não garante a infecção de nenhum líder de estado. Assim, é provável que muitos deles se infectem, mas não é garantido, já que eles não vão estar manuseando diretamente o fungo, já que vai ser o cozinheiro que vai fazer isso, e após ser cozido, mata o fungo. Outra coisa a ser considerada é que os polos e os desertos não vão ser muito infectados. Os fungos vão chegar lá, vão contaminar pessoas e etc, mas boa parte deles vai morrer no transporte. E mesmo com os indivíduos infectados, eles também poderiam morrer em pouco tempo pela questão do sol escaldante ou do clima congelante. Então ele seria sim globalmente espalhado, com até mais vítimas nas primeiras semanas, mas ao mesmo tempo ele é menos agressivo, ele desorganizaria menos a sociedade caso os chefes de estados não pegassem. E ele tendo uma fraqueza tão grande e tão clara, faria com que a médio prazo fosse muito mais fácil lidar com ele do que lidar, por exemplo, com o vírus. Mas ainda assim seria um problema global e muito difícil de se erradicar. Necromancia.
Aqui é onde as coisas começam a ficar divertidas de verdade, já que não se trata mais de uma arma biológica aleatória, que não tem senso de bom ou mal e que só quer se propagar. Aqui a mão do ser humano entra ativamente e estrategicamente, guiando cada detalhe para a conquista do mundo. Mas ao mesmo tempo, essa daqui tem um início mais lento, já que você tem que pegar as pessoas já mortas para reviver. E o início dessa vai ser com o nosso vilão e seus capangas tirando cadáveres de cemitérios, de necrotérios e utilizando o ritual para revivê-los. E esse vai ser um ato global em volta do mundo inteiro, eles vão estar indo cavar no cemitério e indo em necrotérios para reviver os mortos. E uma vez revividos, os mortos seguirão os comandos das pessoas que os reviveram. Então vamos para as características desses zumbis, que são as mais diferentes. Aí sim consegui te explicar melhor como é que esse plano é aplicado. Bom, a primeira coisa é que esses zumbis são os mais inteligentes dentre os zumbis. Isso não significa que eles possam usar armas, mas sim que as hordas de zumbis vão ser guiadas por quem os invocou. Isso faz com que, por exemplo, eles possam atacar bases militares, locais políticos ou cidades com muitas pessoas de uma forma que não vão perder muitos zumbis, sabe? De uma forma eficiente, que eles consigam ativamente dominar o lugar. O que também implica que, caso eles entendam que ainda não é a hora de atacar, os mestres dos zumbis possam colocar eles em algum lugar escondido, que eles vão ficar lá tranquilos esperando juntar zumbi o suficiente para conseguir fazer o que ele quer fazer. E aqui vai ser a exceção dos contágios, ele é feito apenas com o corpo morto. Ou seja, uma mordida do zumbi não significa que você virou um zumbi. Agora, se você morrer de hemorragia, você vai reviver como um zumbi. E mortes aleatórias não te transformam automaticamente em um zumbi, mas se um zumbi te atacou e você morreu pouco tempo depois, daí você vira um. Mas, como já deu pra entender no início, o necromante pode te reviver mesmo que a sua morte tenha sido aleatória. São as duas formas de se virar, por morte por meio do zumbi ou por ressurreição do necromante. E apesar dos zumbis serem burros, o necromante pode tomar o controle do corpo de um e controlá-lo. Então dá pra rolar um zumbi super perigoso que usa armas porque o necromante tá usando o corpo dele. Mas também tem problemas específicos. Se o necromante for eliminado, todos os zumbis que estavam sob o poder dele também são eliminados. Então, se o exército descobriu mais ou menos onde tu tá e jogou uma bomba lá, ele acabou com todos os problemas do mundo. E apesar desse zumbi ser o mais mágico, né? O humano morto tem que ter o cérebro intacto pra você transformar ele em um zumbi. E se o zumbi tiver o cérebro danificado, você perde a conexão com ele automaticamente. Ele vira um morto normal. Esse seria o apocalipse mais letal a longo prazo e o mais fraco a curto prazo. Esse seria o método mais lento de transformar a população em zumbis. E ao mesmo tempo, com zumbis o suficiente, seria a forma mais fácil de dominar o mundo. E ao mesmo tempo, como você demoraria para conseguir esses zumbis, daria tempo do governo se preparar contra eles. Então assim, seria uma batalha de xadrez dependendo muito da sorte. Uma bomba no lugar certo do governo e eles acabam com o seu plano. Se você se mostrar cedo demais, o governo pode conseguir se preparar contra você de forma eficiente. Então esse seria ao mesmo tempo o modo mais estratégico e com mais potencial, mas ao mesmo tempo mais difícil de se fazer isso. Conclusão. Durante esse vídeo nós analisamos 3 cenários distintos de apocalipse zumbis. O primeiro e mais clássico, no qual teria um dia 1 extremamente complicado para a população e que depois desse dia 1 as coisas não melhorariam. Bilhões de zumbis pelo mundo inteiro teriam que ser mortos para que as coisas voltassem a algo parecido com o normal. E com um número inicial extremamente alto de zumbis e sem fraquezas claras, seria extremamente difícil fazer isso, para não falar impossível. Um segundo cenário que seria mais silencioso de início e com a contaminação até maior, onde locais de clima tropical ou mais temperado seriam completamente dominados, mas ao mesmo tempo não alcançaria da mesma forma os polos e regiões desérticas, fazendo com que mesmo com seu contágio inicial extremamente alto, a médio ou longo prazo, a humanidade conseguisse se reerguer e lutar contra esses fungos. E um terceiro cenário onde a vitória viria pela estratégia e não pelos números. Um cenário com maior potencial, mas ao mesmo tempo com menor probabilidade de acontecer. Então, levando tudo isso em consideração, eu diria que o pato ganharia. O cenário com o vírus não é o mais estratégico e também não é o com maior contágio, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhuma fraqueza. Simplesmente do dia pra noite, boa parte da população mundial se transformaria em zumbis. Zumbis esses que teriam que ser mortos individualmente, diferente do que acontece com a necromancia, e que também não tem fraquezas claras e fáceis de serem exploradas como a dos fungos, fazendo desse o método mais confiável de se dominar o
o mundo por meio de zumbis. Mas um dia você vai tentar, essa é a minha dica. Mas e você, concorda comigo nesses cenários? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você ficou até aqui nesse vídeo, provavelmente você gostou, hein? Então se inscreve no canal, compartilha com os amigos e dá like!